Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje no 4º episódio da primeira temporada do Pode Contratar. Eu sou a Pamela Gaburro e hoje eu tô com um convidado muito especial, que é o Vitor Valinotto, do grupo Júlio e Júlio. O Vitor, ele é engenheiro e aí eu queria saber, antes de apresentar o Vitor, se 2 mais 2 são 4, Vitor. Ou se pode ser 3, ou se pode ser 5. Brincadeiras à parte, a gente adora fazer isso com o engenheiro, porque eles são muito, cartesianos ali, não tem outra opção que não seja o número exato. Vitor, obrigada pelo convite, obrigada por ter aceitado vir aqui conversar um pouquinho comigo, falar sobre o processo de contratação, as dificuldades ou facilidades hoje em dia de encontrar bons profissionais no mercado de trabalho. Mas antes eu queria que você se apresentasse, falasse sobre você e conta um pouquinho pra gente a história do grupo Júlio e Júlio. Olá, boa noite. Primeiramente agradecer, você, Pamela, PGR, pelo convite, Estamos muito honrados, e eu representando aqui o grupo Júlio e Júlio. Bom, meu nome é Vitor Valinotto, tenho 30 anos. Falando sobre o grupo Júlio e Júlio. Bom, eu faço parte da terceira geração do grupo, Grupo que tem 64 anos de história, mais de Vai um século. ter festa de 65 anos? Quem sabe, hein? Quem sabe? Vamos liberar esse budget pra gente fazer um festão, Por mim tá liberado, Mas, enfim, o Grupo Júlio e Júlio, ele tem 64 anos, é um grupo que atua na construção civil, nasceu em 1958, com a parte de obras, de infraestrutura, e a empresa foi verticalizando, Nos anos 60 nós adquirimos a pedreira São Domingos, Domingos referente a uma das pessoas da primeira geração, o Domingos Júlio. Então, nós apelidamos a pedreira de São Domingos. E aí depois, nós tínhamos a mão de obra da construtora, a pedreira, abrimos a usina de asfalto, a usina de concreto, e nos anos 80 começamos com o loteamento. Nós tínhamos a construtora, a pedra, a massa, o concreto, Então, a gente entrou no ramo de loteamentos. E nos últimos anos a gente começou a incorporação, os projetos de incorporação. Estamos aí, resumidamente, é a história do grupo. Resumiu 65 anos em 1 minuto de vídeo, 1 minuto de áudio. Tive que ser breve. Vitor, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que é esse movimento hoje de você assumir essa responsabilidade de ser a terceira geração da família, de carregar essa responsabilidade, de continuar fazendo história, onde a gente passa na cidade de Sorocaba, a gente sabe que tem o dedinho da Júlio e Júlio de alguma forma, Então vocês têm realmente uma representatividade muito grande. Então eu imagino que, assim, ser a terceira geração já é um marco, Porque é uma empresa familiar, a gente sabe que isso carrega uma série de situações, de empresas que a gente sabe que trabalhar com família tem os prós e tem os contras. E aí eu imagino que existe uma divisão hoje entre vocês. Então eu queria saber o que é que você cuida hoje lá? Como é que é essa divisão? Qual que é a tua responsabilidade hoje dentro do grupo Júlio e Júlio? Não, tá certo, vamos lá. Bom, eu fico à frente da área de empreendimentos imobiliários, sou um dos diretores, juntamente com o Gustavo, que é meu primo também, faz parte da terceira geração, também um dos diretores, e tem o Ricardo, que está à frente da área industrial, que também faz parte da terceira geração. E é uma responsabilidade muito grande, ser a terceira geração da família, e carregar todo esse histórico, Afinal, 64 anos é uma empresa que ainda marca Sorocaba, então eu costumo dizer que, além da gente ter o cargo de direção, de ter essa grande responsabilidade, nós temos uma missão, de prolongar a história do Grupo Júlio e Júlio, prolongar a história da família Júlio e Júlio, por toda a representatividade que ela tem hoje. Então, é um desafio muito grande, e a gente quer continuar construindo nessa história tão bonita que a empresa tem, em Sorocaba e região. Hoje existe, então, pelo que eu entendi, uma divisão de negócios. Perfeito. Tem uma área industrial,
Certo. que é o Ricardo que cuida, e tem uma área de empreendimentos. É isso? Perfeito. Fala um pouquinho hoje o que é essa área de empreendimentos, assim, quais são as vertentes que vocês caminham, qual que é o diferencial de vocês no mercado hoje? Conta um pouquinho pra gente, assim, o que empreendimentos da Júlia e Júlio faz. Então, vamos lá. Bom, retomando, né, o setor de empreendimentos, né, de loteamentos começou nos anos 80, tá, da Júlia e Júlio. E nós começamos a desenvolver projetos de loteamento. O que é um loteamento, né? Resumindo, tá? Nada mais é do que você subdividir uma grande gleba, uma grande área, tá? Em lotes, colocando a infraestrutura, né? Rede de água, rede de esgoto, drenagem de águas pluviais, a pavimentação, a guia e sarjeta, e você vende para o cliente um lote onde ele constrói uma casa, tá? Nesse lote. Então, resumindo, né, essa é a operação que o setor de empreendimentos da Júlia e Júlio, né, faz. E nós somos responsáveis, né, por aprovar os projetos na prefeitura, né, registrar esses projetos, construir, executar, né, esses projetos, vender, né, para o cliente. Então, a gente faz a operação, né, desde, né, da aprovação até a entrega e cuidado com o cliente. E um dos principais diferenciais da Júlia e Júlio, né, é por ela ter realmente uma qualidade percebida. Como nós temos, né, todo o processo verticalizado, temos a massa asfáltica, a construtora, né, a pedra, então a gente, né, tem esse diferencial da qualidade percebida, né, é um dos nossos grandes valores. Então, ó, vamos pegar esse gancho que você falou agora, já que o objetivo do Pode Contratar é falar sobre o processo de contratação. Eu sei um pouco que vocês passaram pelo movimento de muitos movimentos, né, de mudança. Antigamente vocês tinham toda a mão de obra com vocês, e aí vocês passaram por um processo de hoje a mão de obra é mais de vocês, para essa área de empreendimentos, e hoje é tudo muito terceirizado. Me corrija se eu estiver errado. Sim, correto. Mas existe ainda uma mão de obra que vocês têm hoje, né, profissionais que trabalham com vocês, e aí eu queria entender um pouquinho o que você entende hoje que é um grande diferencial que um profissional precisa ter para trabalhar com vocês, né? A gente fala de uma geração que vem muito nesse movimento de pequenos ciclos, né? As pessoas ficam um tempo menor dentro das empresas. E aí, quando a gente fala da tua primeira geração, da tua, né, segunda geração, são pessoas que nasceram e fizeram carreira dentro de uma única empresa. Perfeito. Né? Como é que você vê esta mudança de mercado frente aos profissionais que a gente tem hoje, né? Porque vocês estão seguindo algo que é da família. Sim, né? sim. Então, vocês provavelmente não se veem fora dali. Vocês sabem que vai ter algo que vai perpetuar e que vai continuar. Então, o ciclo para vocês é diferente, é algo da família. Mas e esses profissionais que vêm? Como é que a gente contrata alguém? Como é que você mantém essa pessoa com você? Como é que você vê essa mudança hoje no mercado de trabalho? Não, muito bacana. Bom, vamos lá. A empresa Júlia e Júlio, até 2015 e 2016, né, era uma empresa familiar, né? E nós passamos por um processo muito importante de reestruturação da empresa, né? Então, ela, né, foi feita uma governança, né, criado um conselho, e nessa criação muitas coisas mudaram, né? Inclusive o olhar, né, sobre como que funcionaria, né, uma estrutura, né, mediante essa criação, né, dessa reestruturação da empresa do conselho. Então, a gente percebeu várias coisas, né, durante esse processo. Uma das coisas, né, que você comentou de a gente terceirizar algumas atividades, né? Por exemplo, nós tínhamos um setor de contabilidade, uma empresa de contabilidade dentro da Júlia e Júlio, né? Então a gente falou, poxa, será que isso é um diferencial? Agrega? Né? Então, nós entendemos... Vamos terceirizar. Exatamente, que a terceirização era o caminho, né? E assim, com o passar dos anos, fomos entendendo, né, que os processos, não só da parte, né, de empreendimentos, como na parte industrial, né, eles precisavam ser mais compactos, otimizados. Então, nós temos hoje, né, uma mão de obra, principalmente no setor de empreendimentos, né, uma equipe mais enxuta, tá? Uma equipe muito técnica, e o que a gente entende, né, que precisa e necessita, né, ser terceirizado, nós terceirizamos.
Tá. O que é para você uma equipe muito técnica? Porque quando a gente fala do técnico, a gente entende que são pessoas que têm um currículo e uma bagagem, uma formação muito técnica. É isso que vocês procuram hoje, pessoas muito técnicas? Sim, acho que por nós sermos, né, engenheiros, né, e a empresa, né, de engenharia, né, de tanto tempo, é uma empresa que, assim, tem um olhar mais técnico, né, diferentemente, assim, de uma empresa, né, de RH, né, que tem um olhar mais humano, a gente tem um olhar bem mais técnico. E nós entendemos que nós precisamos de boas pessoas com capacidade técnica, né, para que as entregas sejam boas. Então, a gente entende que isso é o necessário. Hoje você acha que vale muito mais, né? Eu até coloquei assim algumas perguntas para, né, assim, para poder te fazer. Você entende que hoje um profissional, para ele se destacar no mercado, para ele ter um diferencial, vale a experiência que ele tem, a vivência, a bagagem, ou uma formação, ou várias formações boas? Olha, Ou as duas coisas juntas? exato. Eu acho que as duas coisas juntos, é claro, né, com uma pessoa com uma bagagem, né, com uma experiência, ela pode trazer várias coisas, várias situações de vivência diferentes, né, que Sim. pode agregar bastante. E uma pessoa, né, com vários cursos, né, uma pessoa, vamos dizer assim, mais técnica, né, talvez ela contribua, né, de uma forma mais especializada, tá? Óbvio que a fusão das duas coisas, né, seria o ideal. Mas eu entendo que, assim, talvez para a realidade da Júlio e Júlio, hoje uma pessoa com uma formação, né, com mais técnica, seria, né, o que a gente entende de ideal. E aí você entende que é mais fácil inserir comportamento e, né, valores, ou de fato desenvolvimento técnico? Olha, hoje eu entendo que, além do desenvolvimento técnico, né, comportamento e valores, que é uma coisa muito importante, né, para a empresa. Não adianta nada, né, a pessoa saber de tudo, mas não ter bons valores, né, bons comportamentos. Então, Isso é é fundamental. fundamental. Muito bem. E aí, pensando então hoje assim em valores ou em comportamento, quando você vai analisar um profissional que está no mercado hoje, você vai fazer uma entrevista, o que além de de um bom currículo, de uma boa Sim. bagagem, uma consistência, enfim, o que é fundamental para você hoje, para um profissional fazer parte do teu time, fazer parte do grupo? O que é algo hoje que você não abre mão? Olha, comprometimento da pessoa, né, isso é uma coisa que a gente vai perceber no comportamento, né, dela. Respeito, né, são alguns valores que eu acho que são importantes. Mas na contratação, né, eu vou até usar o exemplo, né, que a gente passou junto com a PGR, assim, antigamente, né, a gente recebia currículos, né, analisava currículos, chamava para conversar, e assim, nós não tínhamos uma análise humana, né, a gente tinha uma análise muito técnica, tá? E a gente vê como isso é muito importante, né, nos últimos anos, né, no último ano, né, na verdade, a gente teve essa parceria com vocês da PGR e trouxe, né, essa análise humana, comportamental, que é muito importante. Não adianta nada ter uma pessoa muito técnica se ela não tem bons comportamentos. Legal. Então, você falou do comprometimento e que mais? O respeito. Respeito, lealdade. Tá. E aí, como é que você acha que a gente consegue, de fato, medir isso com o passar do tempo? Porque eu acho que talvez essa seja a grande dificuldade, né, de pessoas como você que tem uma posição muito estratégica, Sim. né? O estratégico no sentido de eu sou responsável por admitir, por desligar, por manter, né, por fazer esse triângulo de fato. Como é que a gente consegue reconhecer, com o passar do tempo, de que fizemos uma escolha correta, de que fizemos uma escolha certa, né, de que aquele profissional que em algum momento a gente identificou que era a pessoa correta é de fato a melhor escolha? Olha, a entrega, né, da pessoa, acho que é muito importante. Isso precisa ser mensurado, né, e reconhecido. Isso é o mais importante.
Nós, né, como somos uma empresa de projetos, eu digo mais no setor de empreendimento, né, lidamos muito com prazos, né, com realmente o planejamento correto, né, para que as coisas não atrasem, né, que a gente consiga entregar para o cliente o que foi, né, prometido. Então, eu acho que o comprometimento, né, da pessoa, e isso, né, é um fator muito importante para que a gente consiga reconhecer, né, realmente, se aquela pessoa foi ou não, né, contratada certamente. Vitor, eu queria entender de você, assim, quando a gente usa... Porque hoje vem se falando muito no termo, né, de um profissional de alta performance, né? O que você entende hoje que é isso? O que é alta performance? Bom, eu entendo que um profissional de alta performance, ele é um profissional comprometido, atualizado, né, que saiba delegar, liderar muito bem a sua equipe, né, quando tem, né, equipe. Uhum. E eu entendo que, né, é uma pessoa que realmente entende, tem uma boa comunicação, né, entende o que precisa ser entregue, né. Então eu entendo que o profissional de alta performance é um mix de coisas, né. Ele precisa entender, ter uma boa comunicação, entregar. E aí, assim, pensando na nossa posição, né, enquanto tomador de decisão, enquanto posições estratégicas, como é que a gente pode, de fato, talvez contribuir para isso, né? Porque eu acho que a gente tem um papel de muita responsabilidade nesse processo, né? Quando a gente recebe um colaborador que a gente identifica de alguma forma que é uma pessoa que vai atender minimamente o que a gente busca com relação ao resultado, como que a gente faz com que esse cara seja essa alta performance? Que eu acho que isso é algo muito delicado, né? Eu acho que vai muito daquilo que eu tenho como expectativa versus, de fato, aquilo que a pessoa pode me entregar, né? Como que a gente explora isso dos nossos colaboradores? Bom, eu acredito que se nós tivermos, né, assim, um projeto muito bem explicado e desenhado, né, para esse profissional, né, que isso seja muito transparente, que exista sempre uma troca, um feedback, né, para que ele entenda, né, que ele está indo para o caminho certo. Então, eu acredito que você ter um pouco de... deixar ele ter um pouco mais de autonomia, ele poder se sentir dono daquele projeto. Então, eu acredito que essas coisas são muito importantes, né, para que motive, tá, o colaborador, né, para que ele tenha essa performance excelente, de excelência. Você falou um ponto agora que me fez pensar essa questão de autonomia que está muito relacionado com o quanto de fato a gente faz com que o colaborador entenda um termo que a gente usa muito, que é o senso de dono. Como Muito é que o nosso importante. colaborador tem senso de dono sem ser dono? Né? Isso é muito difícil, né? Porque você quer que ele tenha o senso de dono, mas ele não é dono, e aí fica aquela, né? Eu acho que na cabeça dele fica uma sensação de até onde eu posso ir, né? Perfeito. E aí a gente vê muito as empresas cada vez mais dando espaço e liberdade para que o colaborador traga sugestões, ideias. Perfeito. Só que a gente não consegue aplicar tudo sempre, né? Às vezes vem ideias e sugestões que não são possíveis e palpáveis. Você já teve alguma situação onde um colaborador veio, te trouxe alguma ideia bacana, legal, mas que não era possível e palpável? Como é que você lidou com uma situação dessa? Se é que você teve, né? Olha, tô tentando lembrar aqui, ver se eu tive, mas, assim, é muito difícil, assim, você passar essa situação de, bom, tem que ter um senso de dono para o colaborador, né? Eu acho que isso é um pouco de cada um, né? De ganhar muito, né, o projeto, né, da empresa e falar, bom, isso aqui é meu, eu vou cuidar como se eu fosse o dono, né? É difícil a gente transmitir isso. Eu acho que isso vem muito da pessoa. Mas é claro, né, a gente pode dar alguns inputs, né, algumas coisas para que ele se sinta dono, né? Agora eu não me lembro, né, não me recordo de alguma situação onde, né, eu tenho que dar um exemplo, né, onde a pessoa me trouxe alguma coisa. Você sente que hoje, dentro ali do teu dia, né, da rotina, você consegue dar esse espaço para a tua equipe te trazer ideias, para a tua equipe te trazer melhorias? Olha,
Não como deveria, tá? Mas... Sério? Como achei... deveria, então? Então conta como deveria. Não, mas é que assim, eu respondi isso porque, né, geralmente a gente, pelo menos eu, né, tenho essa coisa de, putz, eu faço parte da família, da terceira geração, então eu quero eu quero pegar para mim, né, tal situação e às vezes não deixo, né, a pessoa ter um pouco mais de autonomia, de ser dona mesmo do projeto, né? Acho que isso é um pouco também pessoal, né, de mim, mas realmente, né, precisa, né, dar essa autonomia para que ela se sinta dona mesmo, né? Não é fácil, não é fácil. Porque eu acho que deve, assim, aí a gente pensando numa condição, o contrário, como é que seria, né? Você enquanto colaborador, se você chega para um gestor, para um diretor que for, e você traz uma ideia que de repente você vê ali numa condição de que é o melhor, porque quando você tá na ação, quando você tá na operação, você vê coisas que de repente quem tá acima de você não vê, né? Então eu acho que é super importante a gente criar esse canal, né, dar essa liberdade, mas realmente não deve ser fácil quando alguém traz algo e você não consegue colocar em prática, ou porque não é possível, porque não é palpável, né? Eu acho que existe aí o caminho dos dois lados. Eu imagino que não deve ser tão fácil você falar para a pessoa, falar, olha, isso não é possível, isso não é viável, né? Para vocês que trabalham com projetos, né? Às vezes as pessoas às vezes querem colocar situações, né? Fazer coisas ali que não são viáveis, né? Como é que a gente lida com isso, assim? Assim, realmente não deve ser fácil. É que eu lido com pessoas. Sim. Os meus projetos são diferentes, né? Então a gente fala que tudo é muito possível, né? Desde que tenha alguém que queira entrar no meio de tudo e fale, não, vamos embora, vamos, né? Com pessoas, mas com vocês que é com projetos, realmente não deve ser, assim, não deve ser muito fácil, né? Porque às vezes as pessoas trazem coisas que você fala, puxa, não vai dar, não é possível, isso aqui não é viável. Né? Exato. Enfim, muito bom. Legal. Eu queria que você trouxesse pra gente, assim, talvez, olhando pra tua carreira, né, olhando pra tudo que você viveu, qual foi o maior desafio que você enfrentou? E aí pode ser relacionado a pessoas, relacionado a você, algum projeto, algum posicionamento, enfim. Traga algum desafio pra gente. Não, legal. Bom, vamos lá. Em 2016 para 2017... né, foi o final de 16, né, foi um ano onde a segunda geração saiu de vez da empresa e, assim, praticamente a empresa ficou sob gestão, né, da terceira geração. E, assim, foi uma grande responsabilidade, imagina só, né, uma empresa de mais de 60 anos, né, passando por esse processo, tá, de profissionalização, né, quando a gente criou o conselho da companhia, entregando, né, para a terceira geração. E logo de cara eu assumi um projeto, né, na Zona Norte, no loteamento, o Horto Világio. Era um projeto que, né, ele foi desenvolvido, né, numa fase da economia onde estava tudo muito bem e caiu no meu colo bem na crise de 2015 e 2016 e as vendas não estavam tão legais, né, né, tinha muita desconfiança, né, sobre o que ia acontecer com o Brasil e tal, e enfim. E aí foi um projeto que eu peguei, né, eu era novo ainda e tinha muita pouca experiência, então foi um projeto que eu vi nascer, né, peguei praticamente do zero, não tinha nada sendo construído, né, a venda não estava muito boa e, né, consegui desenvolver, né, as vendas foram muito bem, a gente conseguiu fazer obra, né, num prazo menor do que esperado e acho que esse foi o grande desafio, né? Sim, foi um desafio onde a gente não tinha a segunda geração por perto, né? Era um projeto muito grande e a gente tinha toda essa desconfiança, né? O que ia acontecer, né? Impeachment, o ramo imobiliário, né? Assim, com os números que estavam caindo, então acho que esse foi o grande desafio. Vitor, eu vou entrar num assunto delicado agora. Vamos lá, tô preparado. Como é que você vê, né? Eu acho que assim, vocês que trabalham, né, assim, com essa área de construção civil, enfim, empreendimentos, vocês trabalham com uma projeção de tempo muito longo prazo, né? Não é Perfeito. algo que acontece em um mês, em um ano, né?
Como é que você vê essa mudança política, esse novo governo? Você acha que isso vai impactar vocês e de que forma isso vai acontecer? Bom, falando, né, sobre, né, um projeto de loteamento ou de incorporação, né, até para contextualizar, né, essa pergunta, né? Bom, é um projeto sempre de longo prazo, né? Porque tanto, né, a compra da área, a aprovação, a construção, a venda, a entrega, né, é um processo demorado, né? Não é curto, né? Coisa Peraí, o que é demorado? 5 a 10 anos, né? Caracas, então depende. é demorado. Depende do tamanho do projeto também e tal, né? Então não é algo de curto prazo, tá? E então a gente, quando compra uma área, quando, né, pensa num projeto, existe uma situação, existe uma legislação na cidade e do dia para a noite isso pode mudar. Assim como a economia, né? Assim Sim. como, né, na política entra, sai presidente, enfim, é uma coisa que, assim, impacta totalmente, diretamente, né, o nosso negócio. E, bom, né, agora com essa eleição, né, nós não sabemos, né, como que vai ser no próximo ano, né, a gente não tem ideia, né, mas assim, a gente não pode usar isso de desculpa, obviamente, para desenvolver os novos projetos, né, para continuar, né, com a nossa operação. Mas realmente, né, é uma grande incógnita, uma caixinha de surpresa. Uma caixa de surpresa, ainda mais, né, por conta de que hoje, né, a gente tem um foco, né, na incorporação, na construção de prédios, de casas, e nós dependemos muito da Caixa Econômica, né, que é que financia o empreendimento, financia para o cliente, e a Caixa Econômica é uma empresa estatal, então, Sim. Né, para entender, né, a gente tem essa questão dos prazos, né, que né, duram de 5 a 10 anos, às vezes até mais, né, e a gente tem essas variâncias, né, como, por exemplo, a questão política, a gente tratar com uma estatal, né, que basicamente financia para nós todo o empreendimento, financia para o cliente, né, então é uma situação, né, que impacta bastante. Ou seja, às vezes tem que recalcular rotas, né? Às vezes tem um projeto, um plano, e aí uma mudança na economia faz com que você tenha que trazer o plano B, plano C, então, enfim. Vitor, você acha que você, agora trazendo para a realidade da contratação de novo, você acha que você já impactou a vida de alguém, assim, contratando? Olha, uma pergunta interessante. Mas eu acho que sim, quando eu entrei na Júlio, eu não tinha ideia da dimensão, tá? Da empresa. Óbvio, né? Uma empresa, né, regional, mas quando a gente vê algumas pessoas, né, que trilharam, né, um pedaço da carreira na Júlio, né? Algumas pessoas que entraram na Júlio, o jeito que elas falam, né? Poxa, né, tô entrando na Júlio, né, uma empresa histórica de Sorocaba, a gente vê o reconhecimento, né, que as pessoas têm na empresa. Então é muito bacana escutar, né, de colaboradores, né, falando, puxa, nossa, o meu pai, meu tio tal, putz, eles sempre falam muito bem da Júlio, então eu acho que a dimensão da empresa, né, a gente só foi entender, né, realmente quando a gente tá lá no dia a dia escutando, né, os nossos colaboradores. Então eu acho que é um impacto, né, pelo menos eu entendo que isso seja um impacto para as pessoas, né, de, tô numa empresa, né, de 65 anos, quase 65, né, uma empresa sólida. É que eu acho que para vocês, eu imagino que seja uma realidade realmente muito diferente de quem tá fora, por quê? Porque vocês nasceram naquele contexto, sim, né, então para vocês isso é muito comum, né, e aí quem tá fora, e eu sei que em todos os projetos que aconteceram ao longo do ano, onde vocês puderam ouvir, seja numa visita da família, num café com o administrador, puderam ouvir colaboradores, como você disse, que falam sobre o quanto a Júlio foi incrível, o quanto a Júlio proporcionou isso, aquilo, deve ser algo muito satisfatório, com certeza, né, de pensar, falar, olha o que a minha família fez, porque, querendo ou não, é a tua família, né, e aí a gente resgata aquele momento da responsabilidade. Vocês três hoje estão à frente de algo muito grandioso. Quantos anos mais essa empresa vai continuar transformando a vida das pessoas, né? Contratando pessoas. Exato. Né? Fazendo com que famílias consigam realizar sonhos. Né? Vocês trazem isso no discurso de vocês, na filosofia de vocês. Sim. São 64 anos construindo
sonhos, né? Exatamente. Muito bem. Bruno, tá preparado aí? Tá? Muito bem. Vitor, eu tenho algo para você aqui agora. Ih, meu Deus. Então, Eita. a gente conversou com uma pessoa Vamos lá. para saber o que aconteceu, se essa pessoa foi transformada ou não no processo de contratação. Vamos Olha lá, só, então? que legal. Vamos Olha lá, aí, vamos ver. quem é que vai conversar com a gente? Me convidaram para falar um pouco a respeito da minha contratação. Visto isso, eu pensei em comentar 3 pontos, né, que eu acho importante. O primeiro é a possibilidade do novo, né, que essa vaca trouxe para mim. Então, a possibilidade de fazer algo novo, um novo desafio profissional e me desenvolver de uma maneira diferente no mercado. A segunda coisa é a respeito do ciclo da contratação, que de uma maneira geral ela foi muito fluida, desde o meu primeiro contato com o Vitor, depois com o Gustavo. Foi mais uma troca, um bate-papo. E, claro, houveram questionamentos, mas eles, assim, muito importantes para que eles pudessem identificar o perfil dos candidatos. Então, eu acredito que é algo muito positivo. E a terceira coisa, né, o terceiro item, é a respeito do agradecimento. Agora, dentro do grupo, tá podendo contribuir, espero eu, de uma maneira positiva à equipe. É isso. Nossa, que sala legal, bonita que que ela legal. tava, hein? Eu vi que logo é aquilo no fundo lá, que coisa maravilhosa. Muito obrigada para quem posicionou a Evelyn ali naquele lugar maravilhoso. Vitor, legal, quem é ela? que legal. Conta pra gente, fala sobre a Evelyn. Não, que legal. Como Vamos foi lá. o processo dela? Sim. A Evelyn, ela tá com a gente, acho que desde janeiro, fevereiro desse ano, de 22. Bom, o processo começou, se eu não me engano, acho que outubro, novembro de 21, né? E nos primeiros currículos, né? Não veio o currículo da Evelyn, né? A gente conversou com algumas pessoas, não era o perfil que a gente imaginava, né? Que a gente queria encontrar. E aí no final do ano, né? Acho que foram 2 ou 3 pessoas, né? 2 ou 3 currículos que apareceram para nós. Nós selecionamos 2 currículos, né? Eram 2 mulheres, a Evelyn e uma outra pessoa. E o que, né, eu comentei, que é muito bacana, né? A gente não tem esse olhar humanizado, o olhar voltado também para o comportamento, né? Que foi uma coisa muito importante, porque quando nós fomos entrevistar a Evelyn, né? A gente já percebeu que ela era uma pessoa diferente. Né? Se posicionava de uma forma diferente. Perfeito. Exatamente. Isso. E aí foi para análise mais técnica, né? Do que a gente né, queria ver, né? A parte, né, ela como arquiteta, né? Os projetos, né? A gente pediu um estudo de caso e a apresentação dela foi super bacana, né? Encheu nossos olhos. E acho que depois da nossa, né, última rodada, se eu não me engano, foram 3 ou 4 fases de entrevista. Foi unânime, né, a escolha. Sim. Ela fez uma apresentação muito bacana, né? E nós estamos muito satisfeitos, porque nós acertamos em cheio, né? Foi um processo, né, que talvez não tenha sido mais rápido, mas foi o mais assertivo. Sim. E aí é algo que a gente fala muito em recursos humanos, né? Demore para contratar e, quando necessário desligar, faça o quanto rápido, antes. Faça de forma rápida, né? E aí, assim, a gente participou ativamente do processo da Evelyn e foi realmente muito legal, foi muito bacana, porque ela realmente, não só pelo nível técnico, mas pelo posicionamento e por todo o comportamento que ela apresentou, né, desde o começo. Ela trouxe tudo que a gente falou aqui hoje, o diferencial, que é o que a gente buscava no mercado, né? E aí, assim, eu nunca vou esquecer numa conversa nossa, que você falou algo muito legal. Você falou, ela traz aquilo que a gente não sabe. Vocês não são engenheiros, vocês não são arquitetos, vocês são engenheiros, né? E aí, assim, ela domina daquilo que ela fala. Exatamente. Né? E ela traz o novo, ela traz o diferente. Exatamente. Isto é fundamental, né? A gente não sabe de tudo, então a gente precisa de pessoas que saibam mais do que a gente. E que nos ensinem, né? Que nos ensinem. Com que nos ensinem. Eu acho que isso é um diferencial. Isso é o alta performance, né? É você ter essa agilidade, é você ter essa abertura, né, para o novo, para adquirir realmente conhecimentos. Então, né, quando a gente pensou em quem que a gente poderia
trazer, né, para falar, puxa, veio a Evelyn, né, na nossa cabeça no primeiro momento, e a gente fez o convite para que ela pudesse falar aqui sobre o quanto de fato essa contratação foi importante para a vida dela, então foi muito legal. Que legal. Evelyn, obrigada aí. Obrigado, né? Evelyn. Obrigado. Legal, muito bacana. E, Vitor, eu acho que agora a gente, né, conclui aí o nosso podcast com sucesso. Antes da gente encerrar, eu realmente gostaria que você, se tiver algo na cabeça, né, alguma mensagem, alguma frase, alguma coisa motivacional, ou sei lá, que você queira falar para as pessoas que vão assistir a gente, né, com relação a esse momento de mercado de trabalho, né, assim, o que é um diferencial, o que você indica para as pessoas, o que você poderia falar? Tá bom, vamos lá. Bom, sobre o mercado da construção civil, né, acho que eu tenho um pouquinho de prioridade para falar algumas coisas. Bom, se atualize, né, acho que em todos os segmentos né, do ramo imobiliário ou do próprio industrial, é muito importante que você sempre esteja atualizado, né? Seja vamos pegar, né, na parte imobiliária, no setor de desenvolvimento de projetos, sempre tem algo novo, né? No setor de construção, né, realmente, você sempre tem alguma coisa nova que você pode colocar, né, para diminuir um custo, né? Ou para trazer uma qualidade percebida, né? No setor administrativo, alguma coisa que agilize seu processo. Então, você se atualizando, você vai conseguir descobrir tecnologias, coisas novas que vão agregar bastante, né? Para que você, sim, seja diferente no dia a dia. Então, a gente tem muito acesso, né, à informação, a coisas novas. Eu acredito que um profissional tem que ser muito atualizado, né? Tem que buscar novas informações, novas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que é um diferencial hoje em dia, né, no mercado. Então, se tem uma pessoa que se atualiza, né, eu acho que ela está um passo à frente. Legal, muito bom. Vitor, você não respondeu minha pergunta do começo. Ele respondeu, pessoal? Não respondeu, né? 2 mais 2 é o quê, Vitor? Pode ser 3? Não, Vitor, eu falo, no subjetivo tudo é possível. Não é possível, não, pelo contrário. Os engenheiros querem me matar. Não pode, é claro. E quando, gente, e quando eu arredondo as porcentagens? Que de 93 eu falo, é 100%. Não dá. O povo quer morrer, né? Quer morrer, não dá. Vitor, eu tenho uma outra pergunta muito, muito bacana. Como é ser profissão herdeiro? Não dá. Eu precisava fazer essa pergunta, né, gente? Que delícia ser herdeiro, Vitor. Não é. É que assim, as pessoas às vezes olham, né? Putz, né? Terceira geração que tá aí, não precisa, muito pelo contrário. Como eu disse no começo, a gente tem uma missão, né? Sim. A gente não tá lá só representando, né, o grupo Júlio, né? A empresa, a gente também tá representando a família. Então é uma responsabilidade muito grande, né? A gente não tem, né, que só se provar no dia a dia como um colaborador do Grupo de Júlio, que nós somos colaboradores também, né? Tem que se provar para a família. Então, nós somos muito cobrados, né, todo mês. Eu imagino. Pela família, né? Pelo conselho, no caso, né? Onde está a segunda geração nos cobrando. Então, assim, não existe essa questão de, porque ele é da família e tal. Não, muito pelo contrário, né? Todas as pessoas são capacitadas, né? Existe essa regra hoje, né? Não é porque é da família que ele pode entrar na empresa, muito pelo contrário. Tem que ter formação técnica, tem que ser capaz e, né, a gente tem que representar isso, né? Com certeza. Eu acho que esse papel do conselho é realmente, né, de aconselhar, orientar, direcionar. Perfeito. Né? Eu acho que é de geração para geração e imaginar que vocês amanhã estarão nesse lugar. Exatamente. Né? Vocês vão ocupar uma cadeira nesse conselho e aí pessoas da família abaixo de vocês virão e vão continuar toda essa história. E muito bem. Legal. Vitor, queria te agradecer, né? Obrigada aí por topar esse convite, né? Essa nossa primeira temporada aí do Pode Contratar, esse é o nosso 4º episódio. E aí, seguindo, né, na linha de raciocínio, quando a gente foi realmente pensar em quem trazer, veio você na nossa cabeça e falou, poxa, o Vitor é um cara que já fez várias contratações, né? Então é uma pessoa que tem experiência nesse movimento de entrevistar pessoas, entender o melhor perfil ou não. Então
Foi por isso que a gente, de fato, escolheu você aí pra vir falar. Não só porque ele é o garoto propaganda da Júlia e Júlio, viu, gente? Isso, Não é o garoto propaganda da Júlia e Júlio, muito bem. Mas é isso, Vitor, obrigada de coração. Você, né, conseguiu contribuir de forma muito bacana aqui pro nosso podcast. Então, queria te agradecer. Obrigada. Que isso, eu que agradeço. Obrigado, Pamela, PGR. Tudo bem. Fiquei muito feliz pela oportunidade. Espero ter agregado um pouco. Com certeza, bastante. Muito obrigado. Manda um beijo pra Tati. Beijo, Tati. Muito bem. Tati, eu quero que esse podcast é pra você, entendeu? A gente tá fazendo um podcast pra você, agora está liberando o Vitor pra voltar embora. Obrigada, gente. Obrigado, isso, gente. Valeu. Eu preciso agradecer o pessoal da Difu mais uma vez. Muito bem. Carlos, obrigada por todo esse bastidor. Bruno, querido, é isso. Valeu. Obrigada.